tudo bem? Eu estou aqui para mostrar para vocês dois princípios de trabalho para face que foram desenvolvidos nas pesquisas do Fashion Research Institute e que são usualmente praticados, demonstrados e executados nos trabalhos do Fashion Fitness. Esses trabalhos podem ser usados em qualquer tipo de exercício e eu os incluo dentro do yoga. Particularmente, são dois tipos de trabalhos que estão muito pouco, ou eu digo, não estão presentes em nenhuma prática de yoga. São eles o load stretching e o bounce. Nós temos nos trabalhos de yoga stretching, alongamento, o alongamento passivo, que a gente chama de melting stretching. O load é um alongamento carregado, se a gente for fazer uma tradução literal. Eu costumo chamar de alongamento dinâmico. É a minha maneira de identificar esse tipo de alongamento. O outro tipo de trabalho é o rebote elástico, ou bounce, onde nós colocamos carga efetivamente. Trabalho de pulo, por exemplo, é um trabalho de carga, é um trabalho de bounce. Eu posso fazer isso também utilizando elementos externos que me ajudem. E eu vou fazer tanto o load stretch quanto o bounce utilizando elementos externos. No caso, uma borracha, tá? Se você tiver várias borrachas, melhor ainda. Eu tenho essa daqui, que vai ser suficiente para eu demonstrar para vocês. Bom, explicando um pouquinho cada um desses tipos de exercício e fazendo uma comparação. Em relação ao stretching, a gente tem três tipos. O clássico, o melting, ou derretido, e o load, o carregado. No trabalho clássico, invocando os princípios do movimento, como que ele é executado? Ele é executado através de uma contração muscular e eu faço o alongamento dele, onde eu estico as fibras musculares. Então, por exemplo, aquele trabalho tradicional, né, do corredor, ele dá uma contraída no músculo ali da panturrilha e leva para baixo. Ele vai contraindo e vai esticando esse movimento. Isso é uma maneira da gente fazer. Algumas posturas de yoga podem ser feitas assim também, né? Se eu estou lá no Trikonasana e boto uma carga no meu braço e eu traciono, eu vou esticando ele em oposição. Eu estou fazendo um trabalho de força de alguma maneira, né? Eu tenho algumas práticas de yoga que são mais energéticas, tem outras que são mais passivas. E aí você entra no melting stretch, que é esse trabalho onde eu relaxo a minha musculatura e vou simplesmente esticando o meu tecido facial. Qualquer postura eu posso adotar esse princípio. No melting, estou esticando, estou passivo, minha musculatura, ó, não tem nada. Já não tem muita coisa naturalmente. Agora então tem menos. Mas eu posso fazer uma carga, posso contrair a minha musculatura, eu estou fazendo agora, e esticar. Então, esse é o trabalho clássico e o trabalho do derretimento, ou melt, tá bom? Já o trabalho do load, ele tem uma semelhança com o clássico, só que a diferença é o seguinte, eu ponho uma carga no final do movimento. Tem vídeos meus, eu vou deixar o link na descrição, onde eu já faço isso em alguns exemplos durante as execuções do trabalho. Tá? Então, por exemplo, estou aqui, ergui meus braços para cima, eu faço uma contração no meu músculo, estou contraindo ele, e aí eu faço esse movimento aqui, ó, onde eu estico, eu ponho uma carga no final do movimento. Tá? Isso aqui é um trabalho de load stretch. Tá? Então eu estou esticando e estou botando uma carga. Eu posso fazer isso até com um pezinho. Posso fazer isso com a borracha, que nem eu falei para vocês, e eu vou fazer, vou demonstrar. Já o trabalho do bounce, ou do rebote elástico, como a gente chama aqui, ele tem princípios semelhantes ao do load stretch, que eu vou fazer o quê? Contração muscular e alongamento no final do movimento. Qual que é a diferença de um para o outro? O ritmo. Então, por exemplo, esse trabalhinho aqui, ó, é um trabalho de rebote elástico, né? Ou, por exemplo, esse trabalhinho aqui é um trabalho de rebote elástico, tá? É diferente desse aqui. Ambos têm carga, a diferença é o ritmo. Então, o que vai ser no final das contas que eu vou estar mais atingindo ao fazer esse tipo de mudança no movimento? O tendão. Com o rebote elástico eu trabalho muito mais o tendão do que eu trabalho, por exemplo, no load stretch. É um trabalho muito bom e específico para o tendão.
mas tem que tomar cuidado com a carga que você vai executar. E a gente vai fazer aqui diferentes variações, diferentes graduações para quem está começando, para quem está com pouca atividade física, para quem tem mais dificuldade, menos dificuldade. Então tem graduações que eu vou estar dando exemplos para vocês, utilizando também a borracha, tá bom? Então são maneiras de você executar esses trabalhos. Então o ideal é a gente fazer esses trabalhos do rebote elástico e do stretch dinâmico, ou load stretch, já com o corpo pré-aquecido. Eu vou deixar na descrição dos vídeos um pequeno exemplo de como a gente faz esse aquecimento pensando que nós estamos fazendo um trabalho de yoga. Se você tem o seu aquecimento, você faz como você quiser. Tá? Então, beleza, estou lá, corpo aquecido, fiz a minha prática, fiz uns súrias, ok, estou com o meu corpo acordado, estou com o meu corpo ok para começar. Então, como que a gente começa? Começa pelo mais fácil, né? Depois a gente vai carregando, ok? Então, por exemplo, esse trabalho, para quem acompanha meus vídeos anteriores, a gente já o executou, né? Então, ó, pés bem postados no chão, vou esticando, faço uma contração muscular, então minhas mãos estão ativas, tá? Meu tronco está ativo, não estou passivo, tá? Tem uma carga o quê? Contrátil. E aí eu vou trabalhar com esses elementos. Isso aqui eu posso usar no Surya, né? Vou começar lá o movimento. Posso usar a respiração a meu favor. Como que eu faço isso? Por exemplo, eu costumo usar soltar o ar rápido. Quando eu estou fazendo um movimento. Então, ó. Em tese, é como se eu contraísse por dentro e esticasse por fora. Ou seja, eu crio oposições de movimentos. E aí eu posso trabalhar com diferentes maneiras de fazer esse exercício. Por exemplo, uma inclinação total do meu tronco alternando. Posso utilizar esse trabalho fazendo em outros ângulos ou outros tipos de movimento. Por exemplo, aqui, deixo meus pés paralelos, executo uma contralateralidade, por exemplo. Ó. Posso fazer multiplanos. Minha mão pode vir aqui, ó, virada com a ponta dos dedos para cima, palma da mão para dentro, palma da mão para fora, palma da mão para frente, palma da mão para trás. Um outro trabalho de load stretch que eu posso executar é com o banquinho, tá bom? Por exemplo, eu já fiz muitos exercícios com o banquinho. Quem acompanhou, viu. Posso fazer meu Surya ali, ó. Inspira, load aqui, né? Posso brincar aqui, como eu falei, como eu mostrei. E aí eu posso mergulhar, vir aqui, ó, cachorro olhando para baixo, tá? O ideal é eu, por exemplo, aproximar um pouquinho, né, desse movimento aqui. Se eu faço esse tipo de movimento aqui, ó, estou fazendo load stretch, principalmente para a parte posterior do meu tronco. Se eu faço nesse ângulo menor, é mais fácil. Se eu vou aqui, a carga tende a ser maior, né? Mas como que eu executo isso? Contraio a minha panturrilha e ponho a carga. Tá bom? Então, esse tipo de trabalho é um trabalho de alongamento dinâmico ou alongamento carregado. Então, você pode fazer, por exemplo, com o banquinho,
que é um pouquinho mais fácil, né? Vai ser menos carga que você vai estar colocando se você quiser fazer isso diretamente no chão, que dá para fazer, mas aí é um grau de dificuldade bem mais alto, a pessoa precisa ter um alongamento bem grande. Por exemplo, eu posso botar uma carga maior se eu alternar uma perna à frente e a outra atrás. Por exemplo, eu fiz aqui com os dois pés paralelos. Posso fazer aqui, ó, colocar um pé à frente para dar um apoio e botar toda a carga no meu pé de trás. Contraio a panturrilha e faço o movimento. Faço de um lado. Um outro trabalho que você pode fazer também, achando grandes cadeias, porque o trabalho de fáscia é isso, são grandes cadeias, sempre que eu vou estar trabalhando. Então, por exemplo, se eu fizer esse movimento, ó, cria um arco, ativa a minha mão de baixo. Posso aqui criar, ó, multivetores. Ó a minha mão, gira para cima, gira para o lado, gira para um outro. Outra maneira que eu posso fazer é o triconasmo, nosso famoso triconasmo. E uma coisa importante, eu vou trabalhando sempre em multivetores. Porque a fáscia, pensando que ela é uma grande roupa, é importante eu trabalhar em toda a extensão dessa roupa, né? Então é diferente da grande maioria das práticas de yoga, onde nós ficamos numa posição. Então tem esse trabalho que ele é constante. O trabalho de fáscia, para esse tipo de trabalho de carga, ele é constante, sempre tem movimento. Outro exercício que a gente também pode utilizar aí o load stretching, só que esse já é realmente mais complicado, porque exige a pessoa uma certa experiência de prática, um alongamento bastante bom. É, por exemplo, estou fazendo lá a saudação ao sol, inspiro, expiro, posso vir aqui, ó, mãos no chão, posso ficar na ponta dos dedos, se a pessoa tiver mais flexibilidade, vai ali com a palma das mãos inteira e ó, estica as pernas, contrai a panturrilha. Como eu disse, esse tipo de exercício não é fácil para a grande maioria das pessoas, né? Até para quem já tem uma experiência de prática. Então, tomar cuidado para fazer. Então, vamos agora fazer uma sequência usando a borracha, tá bom? Vamos lá. Então, ó, por exemplo, se você tiver uma borracha, aí precisa ver a gradação, tá? Essa aqui azul, ela é um pouquinho mais fraca, ela não é das mais fortes, né? Então, ela é tranquila para quem está começando, por exemplo. Então, ó, você pode pisar nela aqui, no seu pé lateralmente, e a gente vai fazer aquele stretching, lembra? A gente vai fazer com a borracha. Então eu vou, ó, segurar aqui com os meus dedos, agarrando, e eu crio esse arco aqui, ó. Ou seja, tem uma elasticidade que me traz de volta. Então eu faço lá o load, eu não perco isso, ó. Carrego, ó o movimento, está contraído e esticando. Se você tiver duas borrachas, aqui a gente tem restrições orçamentárias, mas se você tiver duas borrachas, você pode brincar de um lado e do outro, tá? Você pode também fazer multiplanos, ó, girando o tronco. Demora um tempo para pegar. E quando você põe uma carga em oposição, a tendência é a gente só querer fazer uma força de empurrar. E a ideia é a gente achar o movimento elasticamente. Exatamente como se eu estivesse fazendo sozinho. Então, vocês vão perceber que é uma experiência bastante interessante, dá uma carga diferente, como eu disse, depende da borracha. Tem umas que são muito duras.
Que para fazer isso aqui, ó, é um esforço tremendo. Eu posso brincar lá, ó, rotacionando, girando para trás, ó, punho virado para frente, punho virado para baixo, punho virado para trás. Um outro exemplo que a gente já fez sem a borracha é aquele cruzando a perna, né? Então, pé esquerdo à frente, pé direito do lado. O que eu quero experimentar quando eu faço esse exercício? Todo esse arco que vai da minha perna de trás até o meu braço. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Vamos lá, ó, bota a borracha no chão, piso aqui com a borda do pé, e eu consigo aqui desenhar o arco que eu quero. É semelhante ao anterior? É. Mas tem outro tipo de carga, porque aqui, com a borracha, eu preciso realmente pisar no chão e firmar o meu pé posterior para poder fazer todo o movimento, porque se eu soltar aqui o pé um pouquinho, a borracha escapa, tá? Então, esse exercício fazendo com a borracha, ele vai te dar muito mais identificação da necessidade da estabilização deste arco. Opa, aqui agora fiquei confuso. Deste arco que a gente está querendo achar no movimento, tá? Então, são práticas que você pode incluir na sua prática de yoga mesmo. Quando você quiser fazer um trabalho que você começa a colocar força, não só stretching, não só o load stretching, o alongamento passivo ou o alongamento derretido, tá bom? Isso é um pouquinho mais de carga e dá uma integridade, uma percepção muito maior dessas longas cadeias que a gente busca trabalhar nos exercícios de face. E aí eu posso fazer também para trabalhar os arcos da frente e os arcos de trás. Então, por exemplo, saudação ao sol. Eu não faço ali o movimento, ergo os braços. Então, eu posso fazer, por exemplo, se eu tiver duas faixas, eu posso usar uma em cada pé. Por exemplo, e fazer isso aqui, ó, né? E trabalhar aquela questão da quinesfera, né? Estou espancando aqui a bruxinha, mas sem querer. E aí eu posso fazer aqui pela frente, ó, né? A gente também faz a saudação ao sol, elevando nossos braços aqui pela frente. Se eu tivesse mais uma faixa, eu poderia, por exemplo, colocar uma pisando com os calcanhares. Por isso que é bom fazer com uma faixa fraquinha, né? Sem muita resistência, né? Porque aí eu poderia brincar aqui, montaria aqui na frente, montaria atrás, né? Faria ali a saudação ao sol para frente, que nem eu fiz, e faria aqui para trás, ó. Posso aproximar a mão e vai ter todo um trabalho de resistência, onde eu vou fazendo uma carga necessariamente, porque se eu não me segurar em oposição, a borracha vai me trazer de volta, tá bom? Então, pequenas brincadeirinhas para você executar. Se você tiver mais de uma faixa, dá para fazer, dá um trabalho montar, mas é divertido e pode ser uma experiência legal. Então, agora na própria saudação ao sol, o que a gente pode fazer? Pode brincar aqui do guerreiro. Então, ó, monto aqui, ó, tenho lá nossa saudação aqui. Opa! Você fazer o movimento trabalhando esse arco aqui. Se eu tiver mais de uma faixa, eu posso deixar ela no chão, né? Transferir aqui o pé, ó, e brincar com a saudação fazendo nas duas pernas, que é trabalho de
levantar e baixar. Então, pessoal, essa sequência do load stretching, você pode fazer ela sozinha, tá? Após um aquecimento prévio, pode ser a partir da sua sequência tradicional ou que você costuma fazer de prática de yoga, tá? Você pode incluir ela durante a prática, brincar um pouquinho, tá? E vai ser uma outra maneira de você perceber, inclusive, essas longas cadeias faciais que estão presentes, tá bom? Então, leve em conta os princípios que eu falei lá no começo e pratique um pouquinho. Você vai perceber a diferença das sensações do seu corpo pós o final da sua prática, tá bom? Então, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu recadinho aí, tá bom? Dá um curtir e eu vou seguir esse vídeo com o rebote elástico ou o bounce, tá bom? Então, me acompanha lá no próximo, que vai ser uma sequência para esse vídeo, tá ok? Até mais!